Vamos, bora, Gaião, pode? Caro reparador, boa tarde, estou aqui com o grande mestre Caetano, grande Leandro da IATA, os caras mega conhecidos aqui no mercado de transmissão automática e de aparelho. E hoje o papo aqui vai ser diferente, cara. Primeiramente é um privilégio estar com eles aqui. Falar de diagnóstico na oficina e ter um especialista aqui dentro, o negócio vai ser bem dinâmico. Vai ser dinâmico. É verdade. Se você pensar reparador, né, qualquer reparador entrou numa oficina, a gente pensa que um primeiro passo é um diagnóstico. Que é entre você. Correto. Fala um pouco sobre o seu aparelho. Se apresenta o Leandro, porque todo mundo conhece essa marquinha azul aí de bebê aí, ó. Azul bebê, né? Todo mundo conhece ele, mas para quem não conhece você, se apresenta, fala um pouquinho da tua empresa, fala um pouquinho do aparelho pra gente fazer uma dinâmica com o mestre Caetano, né? Maravilha. Então vamos lá, primeiramente a satisfação é nossa de estar aqui com o Charles, com o Caetano e poder falar um pouquinho da nossa empresa, que é a luta. O Bruno me perguntou o que eu definia a IATA de 4 anos para cá. Luta. Correr atrás de desenvolver ferramentas para poder ajudar um reparador, ajudar ele consertar carro da melhor maneira e o custo mais baixo. Então a IATA veio já de mais ou menos 8 anos de mercado, foi constituída na Espanha como uma empresa de treinamentos, então é academia de treinamento automotiva eletrônica, né? Depois disso foi buscar, entendendo a necessidade do reparador em consertar carro, foi buscar um equipamento e uma marca para poder desenvolver ela e ficar melhor para atender. Então já passamos por grandes marcas aí que ainda atuam no mercado e há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses mais ou menos, hoje nós conseguimos ter o nosso próprio equipamento. Em parceria com certeza com o povo que está na China, que é o que se domina tudo, o hardware feito de lá, os programadores, mas com a nossa ferramenta própria, a gente consegue entender a tua necessidade, a do Caetano. Inclusive ele veio falando sobre um problema para mim. Pegamos esse problema, entendemos, colocamos um carro na loja, estudamos e melhoramos para que ele possa melhorar o treinamento dele, ensinar mais os clientes e o carro se consertar de maneira mais fácil, né? O Caetano pode dizer mais aí, porque já teve vários scanners de todos os modelos e tem vários, né, Caetano? Graças a Deus. E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou o Caetano, trabalho com transmissão automática, não só, hoje tem uma retífica de motores também há tempos, então a gente trabalha mais na área da parte eletrônica, conserto de motos, programações, câmbio automático e motores. Na realidade, essa é uma área que você tem que se especializar dia a dia, né? Como o Leandro está falando aqui, a coisa não para. É dinâmica. É dinâmica. Equipamentos, realmente, não é porque o Leandro está aqui, eu tenho uma amizade pessoal com ele, o Charles também é meu grande amigo, é uma satisfação estar aqui. E é um equipamento diferenciado, você consegue fazer várias coisas que outros equipamentos não fazem. O que eu falo muito, no equipamento que você mostra a topologia, ela te dá uma assertividade melhor, porque você tem várias redes em um veículo. E quando talvez você tenha um problema em uma parte do veículo e o câmbio está desconfortável, as trocas de marcha. E aí, um conselho que eu sempre dou, sempre falo isso, nunca vá primeiramente na transmissão. Hoje em dia a transmissão, ela é o local onde eles colocam a emergência. A emergência está sempre voltada na transmissão. Se eu tenho um câmbio em emergência, eu posso ter um problema na bomba de alta, eu posso ter um problema na turbina. E isso é o que engana muito o pessoal. Então, qual o diagnóstico correto? Fez um diagnóstico. Varredura toda. Eu tenho vários módulos com problema, deixa a transmissão por último. Resolva aquela problema de turbina, resolva uma mangueira cortada, uma perca de potência. Eu não vou ter troca. Uma saída falsa de ar, qualquer coisa influencia. Vai influenciar porque o câmbio automático, o cálculo que ele faz é o motor na sua melhor performance, eu vou fazer a troca de marcha. Se a gente tem um carro mecânico, câmbio mecânico, tá falhando, você sai em primeira falhando, você põe em segunda, ele vai parar, você tem que cortar a primeira de novo. A transmissão não erra. Ela não acopla a próxima marcha porque sabendo... Falta potência. Falta potência. Então assim, a varredura, existe scanner que você tem que entrar em um por um, e aqui o cara ele cai no erro porque ele tem que abrir todos os módulos e clicar em um por um e ficar procurando. Quando você faz uma varredura total, a tua visão é ampla. O teu diagnóstico é mais assertivo.
né? E o que não se pode é isso. Nunca imagine que um freio não vai ocasionar um desconforto na transmissão. Vai acontecer. A transmissão necessita da velocidade que vem do ABS para fazer o cálculo e assim como ela precisa. A transmissão chega até a entrar em emergência, né? O potenciômetro do acelerador, ela precisa dessa informação. Faltou uma informação no contexto, nós vamos ter problema. Tanto com transmissão, como com motor, quanto com eletrônica. Acontece demais isso. E um ótimo equipamento, hoje, né, Charles? Hoje, Leandro, nós entendemos que eu vou falar simples, porque está sendo mais falado, mas uma simples atualização de software talvez tira defeito com a mão. E você está se batendo no carro e você tá principalmente os carros mais novos agora, os carros novos mesmo. Aí isso é uma das coisas que, se você não tem um scanner confiável, um scanner que faça isso, você vai ficar refém dos outros. Na Tiguan, aquela Tiguan que eu tinha, uma Tiguan 2021, nós estamos em 25. Então 21, 22, 23, 24. Então 3 anos de uso, ela tinha 5 atualizações. Da original veio para uma outra, então a fábrica corrigindo alguma parte de defeito mecânico. Exatamente. E só que precisava da parte eletrônica junto. Quinta, 5 versões de software em 3 anos. Mas se você pega Volks, GM, BMW, se você não faz atualização, você sempre aparece alguma coisa. É lógico, primeiramente por ali, você vai fazer atualização. O software, ele pode corromper por várias coisas. Existem empresas, não vamos citar marcas aqui, que eles não tem atualização para esse carro, entenda bem. Talvez um curto, uma bateria ruim, eu posso corromper o software do veículo. Eu não quero, não é só atualizar. Quero fazer uma refresh. Isso eu tenho que reescrever em cima, por quê? Não tem atualização para o veículo, mas o software está corrompido. Eu vou ficar amarrado com isso. Às vezes talvez esse scanner não possa fazer, mas que tem. A realidade é geralmente é o que as concessionárias, as concessionárias fazem. De marca, não tem atualização. Não tem, mas eu não quero atualizar para frente. Eu quero atualizar mesmo, que se chama. Eu quero que você substitua o arquivo que está corrompido pelo mesmo. Sim. Trocar eu por eu. É porque eles não têm muito acesso. Normalmente eles não sabem. É que você está interligado muito na toda a área de programação. Vocês fazem programação de tudo, né? Sim. Então para vocês às vezes é um pouco até mais fácil. Falar sobre isso, né? Mas a concessionária em si, em geral, eles entram no aplicativo deles, lá da concessionária, vai baixar o que tá. Não tem atualização, não vai fazer. E acabou. E é não tem muito o que fazer. É um defeito que quem sofre com isso passa a acreditar. Porque até então o cara acha que, não, defeito é físico, defeito é isso aqui, não, defeito é uma peça, defeito é... Aí você faz a atualização, zero, cara. Lógico, não estou dizendo que isso vai resolver, sim. Mas veja bem, em vez de se desmontar Mas tem inúmeros carros que resolvem assim. Resolve assim. Como a incidência é muito grande, por que não começar por ali? Lógico, depende de DTC, depende... Mas precisa do scanner que faz. Eu ia falar, essa parte de começar hoje, a facilidade do scanner e conhecimento que vale mais que qualquer scanner, a gente consegue fazer diagnóstico de trás para frente. Fala, oxe, mas que porra é essa? É engenharia reversa, será que é a minha unidade? Será que você consegue, em vez de bater chicote no carro inteiro, procurar a rede, você começa pelo coração, você vai direto no módulo, você tem possibilidade de substituir ele, voltar um outro módulo. Não, o defeito continua. Volta aquele e aí você olha e fala, agora eu vou ter que bater agora chicote. Vou caçar. Então você consegue matar defeito de trás para frente muito simples. Hoje o seu scanner, por exemplo, você tem vários modelos de scanner. Você tem o de diagnóstico, você tem o de programação, você tem o de chave, ou eles são um só? Na verdade, o EATA 360 ele engloba todos eles. E lançamos agora na feira aqui na Automec o EATA 90, que ele vai ser só para diagnóstico, com topologia de rede também, com FD, com as partes de protocolos modernos, mas vai parar na codificação. Então você vai conseguir substituir módulo, mas sendo não imobilizado. Então imobilizado... o scanner aí para, eu creio aí para 80% das oficinas vai ser o EATA 90, entendeu? Porque é um scanner do dia a dia. Você está falando que pega com FD, né? FD, topologia de protocolo DOIP. Então você não retrai uma pinça de freio de uma Volvo, de uma Land Rover nova. Sim. Você não consegue, se não tiver o protocolo no scanner, você vai ficar parado no tempo, né? Scanner é tudo, né? Não, é real, não tem muito. Não tem mais o que fazer. E essa linha que você está dizendo, essa linha que você está dizendo de programação, então, muitos terceirizam isso. O cara tem um scanner que ele vai fazer muita coisa, mas essa parte... Mas não quer buscar conhecimento. Então, mas essa parte ele terceiriza. Legal, eu consigo fazer dentro da minha empresa isso, então eu vou adquirir um scanner para isso. Às vezes, não tem mão de obra, talvez não tenha o conhecimento
para fazer. Não tendo conhecimento, não coloque a mão. E talvez o cara que terceiriza isso e tem em mente que não quer mexer com isso, esse scanner supre ele legal. Mas o negócio legal que vocês fizeram lá, né? Tem o quê? Treinamento de programação pra turma, velho. Quer programação? Quer comprar aparelho? Vai fazer o treinamento. E aí você vê que a parte da ferramenta, nós temos a cada 60 dias, marca uma turma, então dá em média 75 dias de utilização, o primeiro de tudo, da ferramenta que você compra. De te ensinar a mexer tudo, tirar e entender o que é adaptativo, o que é codificação, o que é programação, para a pessoa tem muito... Saber separar o que é cada coisa, né? Porque existe scanner que programa. E se você está habituado com um scanner que não programa e tem esse termo na cabeça, quando você apertar programação e apertar um botão... Você já fez merda sem saber. E vai programar. E aí você perde o módulo e não sabe nem o que fez. Então tem que buscar. E aí não adianta apertar o botãozinho e muito menos... Aí liga pro Caetano, aí liga pro Caetano. Caetano! Vai lá e puxa do ABD. Pior ainda. Eu vou parar, vou interromper aqui porque eu fiz errado. Eu fiz errado, eu vou interromper aqui no meio do caminho. Cara, isso de interromper no meio do caminho é o que a gente fala de uma simples bateria. Muito obrigado. Obrigado. Mas Charles, nós estamos falando de tecnologia relacionada a scanner, né? O scanner consegue, eu não sou mecânico, venho aprendendo muita coisa nesses anos, o scanner consegue te mostrar o que está feito depois da montagem de uma peça. Mas vocês trabalham com peça de reposição, de transmissão. Eu preciso do scanner, eu preciso do seu scanner, pra você ter ideia. Caetano tem oficina, nós estamos em 3 segmentos em conjunto. Os 3 trabalham junto, não tem o que fazer. Caetano, eu dou uma peça pro Caetano. Caetano tem um diagnóstico, ele precisa do seu scanner. Fez o scanner, deu o sensor de saída, código de falha. A questão é, o problema é no sensor, o scanner está te dando uma resposta, um caminho. Mas nem sempre o problema é tipo no sensor. Então eu preciso saber se o seu scanner está dando o diagnóstico, a nomenclatura que está dando o código de falha está correta, porque, por exemplo, pega, por exemplo, o mesmo GM lá, você pega sensor de saída com a letra E no final ou letra C, pô, o cara foi trocar o modo, fez alguma coisa e deixou o sensor de saída prensado no parafuso. Ele dá o sensor que você acabou de trocar por um novo, mas você fez o quê? Colocou prensado. Então eu sou obrigado, tenho o entendimento do scanner para pegar e falar com ele com propriedade. Meu, tira de novo a tampa, coloca lá que você deixou o sensor prensado. Então, não, mas eu não vejo. Sim, você precisa trabalhar junto, entendeu? Os 3 trabalham muito junto, né? Então, o código hoje, ele te leva a muitos lugares. Ele te dá um caminho. Por exemplo, você pega qualquer módulo que. Por exemplo, eu vendo módulo, um monte de módulo. Deu código de módulo, tem que saber, é o módulo, é a mecatrônica, porque a rede, aí você vai começar a ter ligado, você vai ter que fazer passo a passo. Por exemplo, tem alguns scanners no mercado aí, meu, que não tem nada a ver com o código de falha. Ele te joga para outro canto. Aí você fala assim, pô, pega outro scanner, porque seu scanner não é o caminho, não. É legal você falar sobre isso, porque nós tendo o poder hoje, sendo a fabricação nossa, se você falar para mim, Leandro, pô, aconteceu de nós pegar uma falha no teu scanner e ele tá dando P000 e deveria dar P001, por exemplo. Estou falando você consegue rearticular. Mas peraí, então nós vamos entender. Não, mas não é barulho de vocês, não. Nós fizemos, não, mas eu digo assim, que eu falo para todo mundo é isso. Para nós fazer uma ferramenta funcionar cada vez mais, a gente precisa deles. Sim. Da pessoa que está lá, em vez dele julgar ou culpar, isso, né? Ele tem que falar assim, cara, eu quero cada vez que essa ferramenta fique melhor, cada vez a peça do Charles fique melhor, o treinamento... Mas tem que saber se, por exemplo... Só que ele tem que saber falar para nós, entender como a gente corrigir. Então, mas isso, nem todos os reparadores vão atrás, por exemplo, de você que está interligado com o fabricante, com a indústria, nem todos vão. É mais fácil o cara culpar a gente que está vendendo uma peça do que ir atrás do código te ajudar a fazer. Meu, arruma porque seu código está errado. Ele não vai fazer isso. Ele vai sempre mandar a serviço para ele. Não vai fazer isso. Comprei a peça nova, comprei novo, problema é Por exemplo, é que seu aparelho, por exemplo, você está falando que seu aparelho interliga tudo. Correto. Bom diagnóstico. O que acontece é que existe muitos aparelhos que você está muito interligado só com a injeção, uma coisa simples. E nós estamos numa coisa muito avançada ultimamente. Carros novos, a tendência é quanto a modernidade está aí, a tecnologia. E o aparelho não acompanhou, então o que acontece? O código de falha tá para trás, velho. É complicado. Até mostrar, acabei bem complicado. Acabei esquecendo, é tanta coisa, tá? Nós já estamos implementando a nossa IA também no nosso scanner. Então a tecnologia. Mas isso não é novidade. Não é novidade entre aspas. É novidade para mim, é novidade para outra empresa de scanner. Ou você acompanha a tendência e faz as coisas crescer, ou outro vai ficar para trás, igual tu falou. Vai dar, depois eu vou te mostrar lá, que você puder ir lá, Charles. Cara, é maravilhoso você já ter a avaria
Quando dá avaria, ele vai te falando as possíveis causas para você testar. Então, se o mecânico Te quiser dá, ler, te dá o caminho. ele fala, não, peraí, antes de ligar pro Caetano, antes de ligar pro Charles, antes de ligar pra Eata, vamos fazer o passo a passo. Então, as possíveis causas dessa falha, então, vai lá ver o chicote, vê a ponta disso, a coisa daquilo. Então, cara, na tua mão, Caetano, você só vai lendo, você sabia? Não, você deve saber, né? O Caetano também. Normalmente, dentro das montadoras de concessionária, ele tem um scanner original, Sim. certo? Independente da montadora. Ele passa o scanner, tá um código de falha lá, que é o que você entrou agora falando. Procedimento, teste fusível, passo a Passo a passo, passo. é. Aí vai lá, sim, você faz o teste, sim, vem pra cá. Mas são, Se não, vem pra cá. mas são duas coisas. Ele tem um procedimento da engenharia lá passo a passo e o scanner. É que você tá falando que tá em conjunto. É porque a tecnologia tá Tá entrando evoluindo toda hora. e é mais fácil pro cara. Meu, testa aqui, vai pra esse caminho. O procedimento, eu falo para as pessoas, se seguir procedimento, você já viu o McDonald's não dá errado em lugar nenhum. 2 hambúrguer, alface, queijo, molho. Cara, todo mundo sabe tá fazer. pegando, né? Todo mundo sabe fazer, cara, tá entendendo? Não existe, você vai chegar se você olhar e seguir. Agora, se colocar o alface antes do hambúrguer, sei lá, mudou a prateleira, vai montar errado. Mas toda empresa, em toda, se você pegar ele que tá montando a transmissão, se você pular um procedimento, Tá bom. é cabível a falha. E aí, por que que o cara tá vendo Você lá? pode até acertar, mas pode acontecer de você Por ser que o cara cabível tá a vendo a falha. falha? Ele tá vendo, seguindo o passo a passo, por que ele não faz o teste primeiro antes de culpar ou condenar alguém? Ou tem que reabrir, desmontar uma transmissão inteira? É legal que você trabalha com o pessoal lá de fora, que Itália, sei lá, independente dos lugares, porque todo dia sai um modelo novo. Você tá acompanhando. Os carros novos agora que tá entrando, é cada vez mais tecnologia embarcada. Qual que é pensa num carro diferente que de transmissão automática já tem andado. Bem diferente, é. Sei lá, cara. Ó, tem Fala carro de o 9 carro bem- marcha, que não fala assim, de Ah, carro. nós estamos falando Mas mais não- pra cima, do já. antigo. Não, mais Então, novo. não sei nem que tem isso. Os carros novos que vai vir. Já viu a Traverse? Não. Porque tem- eu coloquei na os minha ca- cabeça 9 marchas, Oxe, então eu nós acho que eu estamos mais falando vi, então. 10, 11, 12. 12, É, A nós própria estamos. Ranger comum rodando aí tem 10. Tem Então, 10 marchas. Então, então eu rodava, você vê como Os Mustang motorista. 10 marchas, É, não engano. turma nova. E eu tava na cabeça, me veio assim, eu dirijo o carro, né, não tenho nem noção, você tá passando, tá só acelerando, já tava em 10 marchas, porque eu já tive Ranger e não fazia nem ideia quantas marchas tá passando. Você é louco, é porque Tá o vindo sistema. câmbio de quantas Mas marchas? já 12. traz, 12. te traz conforto, porque você não tem, o intervalo entre as marchas são pequenos, você não tem pequeno, é. poluição sonora, você tem um conforto sonoro, você tem conforto, o acústico, né? A economia de combustível, o motor trabalha sempre em baixa, emissões de poluente, o carro não aquece, você tem, não é competição de marchas, é benefício. Benefício de consumo, E durabilidade com tudo que vocês estão falando, Com imagina, certeza, porque o giro se eu não não tô forçando, É difícil falar. Você pega os carros novos É o tudo com conjunto, né? bloco de alumínio. Nós estamos falando de um outro tipo de consumo agora, né? Tá mudando tudo. Tá mudando. Por exemplo, pra gente, por exemplo, pra mim mesmo que vendo peça, qual que é o meu objetivo? Eu preciso pegar esses carros 11, 12 marchas que tá entrando, falo pra sair na frente das outras lojas de peça. Eu pego o quê? Entender o que tá acontecendo lá fora, pra trazer o quê? As peças que estão quebrando lá fora. Por exemplo, você pega aqui mesmo, aqui no stand aqui, negócio, peça 9 marcha, catraga da 9T50. Não é um câmbio fácil de montar. O cara que monta L4 para montar um 9T50, o cara tem que ter, tem que ter um conhecimento. Tem. Então, na minha cabeça, todo carro novo eu preciso saber o que está quebrando para eu ter a peça. Para ele, por exemplo, o Caetano dá treinamento, dá coisa. Ele vai ter que abrir uma transmissão dessa. Ele que vai ter que desenvolver o material com vai manual. Ele vai consertar. Por exemplo, a minha dor de cabeça é saber o que está quebrando, como que funciona, mas para ele é o quê? Treinamento de montagem. Ele precisa saber e precisa de um diagnóstico Tem ferrado, sequência, mano. Porque né, Charles? Você vai pegar umas transmissões que se você não souber, na desmontagem você estraga ela. Você pega a Toro 9 marchas. 100%, é. Só de Tem abrir. transmissões que você não precisa tirar o corpo de válvula, precisa tirar a caixa seca. Tem umas que você não tira, você está arrebentando tudo. Porque depende da peça que você tirar, por exemplo. Tem peça que não tem reposição, é. Não tem. Não Você tem. quebrou uma peça, que só Algumas quebra estão onde você saindo. quebrou. Mas tem modelo, por exemplo, se você pega a linha mesmo nova aí, por exemplo, vai. Pega a Arizo lá, Arizo Turbo. Cara, o carro quebra a cada 10 mil quilômetros. Se tiver garantia, ótimo. Se não tiver, você tá lascado. Entrou na oficina, é mais fácil comprar uma transmissão zero. Frágil Porque você não demais. tem reposição, é. Não tem reposição. Você tem uma parte básica, mas o negócio quebra tudo. Você vai fazer o quê? Trocar de carro. Mesmo a galera que Legal, gosta de, legal. vou comprar um câmbio no desmanche. Pô, pensa assim, vai comprar.
Tem uma turma que compra, até aí tudo Legal, bem. beleza. Independente do cenário que a pessoa acha. Se o câmbio quebra zero com 10 mil quilômetros, como que você vai comprar um câmbio usado, velho? Olha a dimensão, velho. 9, daí você vai andar 1000 km e acabou. Olha a dimensão disso, velho. Isso tudo, você vê, e não chega tanto no ouvido dos proprietários para entender o que é, para não comprar mais um carro nesse sentido. Cara, que você pega, por exemplo, pega a locadora mesmo, a Localiza no caso, por exemplo, ela comprou um monte. Ela tem um monte de estoque, cara. Você Quando comprou, você ela não tem o que, sabia você o que não tá tem o que estragar. fazer, cara. Ela Você não comprou e não tem, sabia que ia não estragar tem com que 10 fazer. mil quilômetros. Você não tem que fazer. Então comprou um carro bacana. Hoje, na realidade, assim, hoje, nessa indústria automobilística aí, quem testa os carros somos nós. O proprietário comprou aquele carro para testar, porque antigamente esse carro rodava 2 anos, aí tá validado. Agora quem valida somos nós. E se quebrar em 1 ano e 2 anos, você vê que tem carro que rodou 1 ano e pouco, começa a dar defeito, aí começa a quebrar bastante. O carro que quebra pouco, os defeitos vão aparecer, vai mutando, né? Porque veja bem. É que se quebra ele pouco nós não ele gostamos quebrou também não, só né? isso. Se quebra pouco nós não gostamos, Ele né? quebrou uma coisa. Aí, DQ200. TCM, agora DQ200 não é só TCM. DQ200 hoje estraga sincronizado. DQ200 estraga gás. O negócio tá andando um pouco. Antes. Ela começou a estragar a primeira parte, já ficou muito rápido. Agora você É que estragar você tá outra. falando uma parte precoce e agora você tá pegando todo o... Meu, O conjunto inteiro já tem desgaste. A quilometragem aguentou um pouco mais, sim. Vida útil todos têm. Agora você tem que aprender a lidar com isso. O Charles falou uma coisa aí que é o ponto certo. Ele tem que comprar o que vai quebrar. Adianta comprar uma coisa que não quer, Paulinho? Então tem que estudar o mercado para colocar dentro da empresa dele o que ele vai vender. mas você vê, Leandro, por exemplo, são 3 áreas distintas Sim. que 100% trabalhando junto, velho. Não tem por onde correr, velho. Ó, e eu vou- Não tem por onde correr, E cara. é tão grande o mercado, ele é tão infinito. Nós vindo do estacionamento para cá, o pessoal, tudo bem, você tem oficina, tem, né? Aí em Ribeirão, né? Ribeirão, o cara falou, de Ribeirão para a tua cidade, certamente não é muito distante, né? Sim, vai dar. Mas você trabalha com transmissão? Não. Vocês conhecem o Caetano? Não. Vocês conhecem a IATA? Não. Aí eu, maravilha, obrigado. Toda pessoa que eu pergunto se conhece a IATA, se conhece as pessoas que estão na rede social, que Sim. são parceiros nossos, ele fala, não conheço. Eu falo, cara, tem muito trabalho ainda pra gente fazer, né? Tem. É Mas infinito, tem, né? e É muito. que o nosso mercado é muito grande, cara. Grande. Ó, pra você ter ideia, vamos pegar a regional, pega o Rio Grande do Sul, por exemplo. Tem mais de 50 mil oficinas lá, cara. Eu tenho só um pouquinho de cliente lá, mano. O Brasil nem vende lá. Cara, Mas mano. por que 50 mil? É muita oficina, nós estamos falando num estado brasileiro, cara. Então nós estamos falando que tem muito, mano, pra trabalhar no Brasil todo. É muito grande, cara. Pode ver, você dá treinamento toda hora num estado diferente. E cada hora você dá pra um grupo de pessoas, porque e se você for daqui uma outra semana no mesmo lugar, você vai dar pro E outro Charles, grupo. é assim, ó. É muita você acha gente. que você é conhecido? Tem pessoas que nunca te viram, nunca ouviu falar. Mas você vê, o Mas cara, quem é você? Mas quem o cara é 50 quilômetros da tua aqui, eu fui esse agora aqui, 50 Desceu no quilômetros. elevador junto com nós aí, os caras de Ribeirão Preto, eu tô do lado de Ribeirão Preto. Conheço muita gente de Ribeirão. Mas isso aí eu não conheço. Você conhece muita gente que tá na tua bolha. Isso. E aí já vai, É que a gente caramba. A fala. gente acha que conhece, mano. Mas é. Foda-se. Nada, mano, nada. Muita E gente. graças a Deus, os poucos que conhecem a gente é pessoas de bem. Graças a e Deus, a gente é de turma, bem. turma boa. Porque eu vou falar pra você. Também conheço. Ó, pessoas que andam com pessoas Conheceu boas, um a monte de verdade coisa é ruim, essa. né? Sim. Não tem como. O teu núcleo de contato, o teu núcleo de amizade, Ele vai te mostrando o caminho, você vai caindo pra dentro do lugar que é seu. E a pessoa Essa que, é e a verdade. pessoa que quer te conhecer, que quer conhecimento, ela vai querer andar com E ela você, ela vai te buscar. Ó, Exatamente. eu tô contente pra caramba com todos esses poucos anos de trabalho que nós vamos aprendendo e fazendo, de chegar ali no stand e a pessoa fala assim, vim. Eu posso fazer uma quero ver, pergunta, eu quero cara? ver. Posso fazer uma pergunta, mano? Pra você essa, mano. Cara, faz 2 anos atrás você tava aqui na Automac, certo? Sim. Eu também tava. Nós estamos em 2025. Qual é a realização pra você de estar dentro do Automac dessa gente estar aqui, mano? Porque assim, pra mim, velho, é surreal, cara. É um negócio que, tipo, eu vivo me divertindo aqui. Eu venho pra me divertir mesmo, assim, não demagogia de falar divertindo, mas Mas divertido. prazer, cara, do prazer, velho. feliz por Pra você, qual que é o seu sentimento de estar dentro de uma Automac dessa? Porque assim, nós estamos do lado de uma bosta. Nós Até estamos... medo, na verdade, é sentimento de medo. Dá pra fazer, mas o medo de ruim não. O medo de falar assim, caramba, é o que você falou, há 2 anos atrás eu estava dentro de uma grande empresa bacana, mas eu era um distribuidor de uma marca, de um produto. E aí 2 anos depois, que 2 anos nem piscou o olho e já passou. Tá com a nossa marca própria, da pessoa chegar É ali. um trabalho bem feito. E falar assim, ó, você tá ele trabalhando, chegar ali e perguntar pra nós, eu quero conhecer tal produto.
Ele já veio predestinado, é esse, beleza? Ó, eu quero, é esse e tal, beleza? Como é que nós faz? Pagar e levar. Cara, nós vendemos equipamento no primeiro dia, no segundo, no terceiro, espero que satisfatório, né? Eu falei assim, cara, mas satisfatório, que loucura. né? Uma pessoa já falou pra mim assim, ó, mandou áudio, tem esse áudio guardado aqui, ele falou assim, cara, o meu sonho de consumo hoje é ter um EATA, é a melhor ferramenta que tem no Brasil. Aí eu falo, cara... É gostoso ouvir isso, né? É muito louco, cara. E é isso, cara. Poder estar do lado, igual você falou, de grandes empresas, é aquele medo que nos faz cada vez crescer, né? Que motiva a chegar e na outra Automec... Ver que é possível, tá com um stand maior e tá cada vez maior. Gosto disso também. Eu comecei a olhar e ver coisas ali, andei pra lá e pra cá e tendo visão, porque é assim que a gente vê. Grandes empresas, grandes pessoas se dão bem. A gente, eu tenho que me espelhar nisso. A gente tá aqui, mas a gente já tá pensando em 2027 como vai ser. Eu tô me espelhando nisso, eu tô Porque andando e procurando. Assim, puta, olha que lindo que ficou lá no Charles, tal jeito, olha o que ele fez, olha essa. E fazer cada vez mais. É sempre um pouquinho, né? Sempre um pouquinho a mais, tem que precisar um pouquinho a mais. Não, a mesmice. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai ainda atrelar com o Caetano. Você tem máquina de troca de óleo, né? Temos. Caetano, fala pra turma aí. Hoje tá bem comum fazer treinamento de troca de óleo, máquina de troca de óleo, mas ainda tem um dilema ainda, mito ou verdade, troca óleo completo ou não troca, usa a máquina ou não usa. Porque as montadoras ainda coloca na porcaria do manual, troca parcial, vai lá na concessionária, você troca parcial em um monte de montadoras ainda. E hoje no mundo de transmissão, todo mundo quer diálise, todo mundo quer fazer. Sim. E ainda é claro que falta um conhecimento da turma ainda que quer trocar o óleo, nem testa o carro para saber se pode trocar ou não. Porque, tem que ter um certo conhecimento de não só trocar por... Existe, né, aquela história que o pessoal tem medo de troca de óleo, porque trocou o carro não saiu do elevador. Na realidade, isso aí... Mas também o cara vai trocar com... Isso não foi feito um diagnóstico correto. Isso foi feito uma análise, né? Se tivesse feito, não teria trocado. Falta da troca de óleo, inclusive, o Leandro tem uma máquina muito top. A gente vai falar, vou falar um pouco rápido, negócio de aquecer ou não aquecer também, que tem muito disso. E, inclusive, né, Leandro, a gente vai montar o treinamento lá na EATA de troca de óleo, troca a máquina do Leandro. E não só com a máquina nossa, né? Todo mundo que tiver curiosidade, outras marcas que está apanhando e tal, é o treinamento para substituição de fluido, independente da marca de máquina que comprou. Que carro? Que carro vai fazer? Exato. Então, a gente não viu o carro ainda, mas... Toda vez que você for fazer isso aí, eu vou te dar um filtro pra você trocar, velho. Não precisa nem de ajuda. Eu tô falando que eu te dou um filtro, mano. Vai ter que estar lá apertando. Nós vamos colocar um carro com filtro e sem filtro. Porque, logicamente, o Charles sabe melhor que eu que a transmissão que tem a substituição do filtro, que tem acesso ao filtro, é uma troca muito mais eficiente, sim. Até por limpeza, você põe um filtro por novo, tudo, né? Por tudo. Agora, veja bem, trocar, eu sempre troquei assim, com máquina, tá? Desde lá atrás eu comprei minha máquina há muito tempo atrás, hoje tem outra máquina. Essa outra máquina antiga. Mas você tá falando de trocar agora a partir de 10 anos pra cá, né? Porque as máquinas literalmente veio os 10 anos, assim, né? A febre começou mesmo há 12 anos atrás. Então, por aí. 12 anos atrás começou essa febre com máquina. Se troca óleo sem máquina? Sim, se troca óleo sem máquina. Fluido, do que se eu pôr por paridade, parcial, roda um pouco, esgota esse. Eu estou misturando um com o outro. Você pode colocar um copo meio sujo, meio limpo, você vai ficar fazendo esse meio a meio ali um tempão. Detalhe. Mas o pessoal fala que não tem que trocar. Pega o frasco do fluido, todo fluido, pode pegar no frasco. Nas palestras minhas, eu dei uma palestra lá na EATA, o Leandro viu, lá no telão já está lá. A foto de um frasco, com a data da fabricação, 5 anos de validade. No frasco. Se no frasco fechar ele vence por 5 anos, como é que no carro vai vencer? Não estraga, estraga parado, homem. Isso aí é crucial. Eu passo isso para todo mundo. O cara fala, tô lembrado disso. Pega, que o cliente chegou lá, tem mesmo. Tá fechado aqui, venceu. E no teu carro não vai vencer? Que seja os mesmos 5 anos que tá aqui. A analogia é boa e é válida, mas é isso mesmo. Agora você imagina esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta. Se ele fechado, ele venceu e lá funcionando. E assim, todas as marcas, viu? Eu tenho contato com várias todas as marcas tem. Tá lá desde marcado sempre, lá. desde sempre. Você pega a Texaco lá de trás,
A Chevron, né, que Então, fabrica o não, é óleo. novo, deixa eu Agora guardar. eles que têm que Não provar vai o sair. contrário pra gente, né? Nós não temos mais que provar pro proprietário que tem que trocar o fluido. É a montadora que especifica aquele fluido que vem nela, que ela fala que é long life, que não é vitalício, é vida longa, long life, vida longa, né? Não sei o que é longo para eles. Agora, você vai ter que explicar para mim agora por que o óleo fechado aqui venceu e você tá falando que não tem que trocar. Pronto, agora quem quer a resposta Não, mas é que em contato com a parede da engrenagem ele ganha uma vida útil e tal. Ele prosperou E você lá tem um dentro. respiro, não precisa de muita coisa. Respiro, entrou oxigênio, oxida. Caetano, mano, pra gente fechar, deixa uma mensagem pro pessoal da Automec, fala alguma coisa que você queira falar. Quer treinamento com o Caetano, entre em contato com o Caetano. Dá uma palavrinha pra gente fechar com chave de ouro aí, grande mestre Caetano. Pessoal, a palavra, a frase que eu falo sempre, procure conhecimento. Sempre, não é correr atrás do conhecimento, é correr na frente com o conhecimento. Conhecimento, ele te traz uma harmonia tão grande em família, estado financeiro. Conhecimento te traz, se você é mecânico, se você é um profissional importante, independente da área que você é profissional, você tendo conhecimento, você sabe lidar melhor com as pessoas. Te traz uma tranquilidade, porque o que eu vejo muito é a pessoa apavorada numa coisa que ela não sabe fazer. Estou falando em qualquer área. Sim. Me deu uma conta que eu não sei fazer aqui, eu fico apavorado para resolver essa conta. Se eu tenho conhecimento, eu vou agir com tranquilidade. Isso muda a tua vida toda. Falando de treinamento, o treinamento, independente de qual área, tá? Não estou falando de treinamento só de transmissão automática. O treinamento se faz você formular uma pergunta corretamente para o teu professor te responder. Resumindo, você consegue pegar todos os pontos, formula, não é aquilo que está com problema, eu tô com um probleminha ali, eu tô com uma bolinha, não. Você vai falar exatamente da forma que você aprendeu, você vai conseguir, você está com um problema, você precisa de ajuda, mas se você não saber expor isso, Saber como apresentar. você vai confundir quem vai te ajudar. Então, a verdade é essa, quando você faz treinamento, você fica apto a formular uma pergunta corretamente, ser ajudado com muito mais facilidade. Isso traz conhecimento também. Segura o homem, o bicho é brabo, velho. Fala a palavrinha aí, ó, pra fechar aí. Na verdade, se as pessoas estiverem assistindo aí, como você me fez a pergunta do que seria a minha sensação 2 anos depois, né? Uma empresa de 4 anos, então o Brasil é ATG, mais anos, mais Brasil. 4 anos e 4 meses, 2 anos depois estamos aqui na Automec. Para todos vocês não desistir do que estão fazendo, lutar cada dia mais em busca do que o Caetano falou. O conhecimento vai te trazer vitória. É tirar, filho, é acordar cedo, é dormir tarde. Eu não sou devoto daquela história de que o patrão que tem que só gerenciar ou não trabalhar. Tem uns coaches, mas como é que fala assim que... Sabe, aquelas palavrinhas. É que a gente tem cheiro de rua, Leandro, nós... Como que você vai prosperar sem você trabalhar? É muito fácil, se eu já trabalhei bastante, tô rico agora, aí falar da parte de trás do balcão. Não existe milagre. Trabalha bastante que vocês vão todos vencer. Não tem outra história. Pra fechar com chave de ouro, H48. Lembrou o número, vai lá na IATA. Já foi sucesso na Automec passada, que tava a hora. E agora nós vamos ver se nós conseguimos. Para não mudar dali, você pega o do lado, aumentar ele. Você tem que vir pra cá, ó. O objetivo é vir aqui pro meio. É verdade. Você tá doido? É pra cá, então, pessoal, o Charles já tem uma visão já. Daqui 2 anos nós vamos estar mais pro meio. Cara, a palavra dos dois, tanto conhecimento quanto não desistir, é prova que tudo pode acontecer para aquele que se dedica. Atrás de conhecimento, você nunca vai perder isso aí. E compartilhar com os outros, você também não vai perder isso aí. Eu acho que a melhor coisa da vida é a gente poder conquistar, achar nosso limite e do limite saber que tem mais limite muito mais além, mas depende da gente. A gente tem que se dedicar Só o quê? Depende de nós. Um pouquinho mais. Tá todo mundo subindo a escada rolante lá. Sobe pela escada, tem que faz diferente um pouco. Só um pouquinho diferente, não precisa fazer muito. A gente tem que ter toda a ambição, né, Charles? Não ser ganancioso, não ser prepotente. A ambição é boa, faz bem pra faz nós. bem, porque é diferente, né? Ambição e ganância. Pra te falar a verdade, é só olhar um ângulo diferente e ir atrás dele. Olhar diferente, porque assim, não faça igual aos outros. Põe a sua digitalzinha, cada um com seu DNA. Não falei, né? Cada um com seu DNA. Tu viu os caras que fizeram? Eu tava lá no Paraguai esses tempos, você vê? Em Santa Rita.
Fomos buscar uma cerveja. Pô, vamos pegar uma cerveja, chegamos na loja do cara, o cara pegou um saco plástico mais grosso, jogou a cerveja, a caixa dentro. Isso. Cara, eu tomo cerveja, acho que eu tenho 41 anos de idade e devo beber cerveja aos 43. Isso aqui era dos parentes. E eu sempre peguei um isopor, coloquei um negócio, fez aquilo. O cara jogou dentro ali, abriu a caixa, jogou um saco de gelo, amarrou e entregou. Eu peguei aquilo e falei, não acredito nisso, eu não acredito. Eu tomo cerveja há 41 anos, eu saio comprando cooler, pendurando cooler pra lá, pra cá e quebra. E o cara só Cara, eu posso ter um monte de saco dentro de qualquer lugar, que eu vou parar em qualquer lugar, dentro do carro, vou parar no lugar, jogar cerveja, gelo dentro. O cara saiu 41 anos bebendo cerveja, eu não tinha enxergado que isso dava certo. Eu falei, pô, aí o cara, isso é uma ideia pouca. Quantas pessoas ficaram multimilionárias fazendo o que você falou? Só olhou pro lado, nós todo mundo estamos olhando assim, viu uma visão diferente. No que você vai fazer, Acreditável, né? velho. Pra você, vem pra Automec porque tá incrível e hoje vai ser um dia incrível novamente, cara. Vamos lá. Agradeço vocês, agradeço a presença, mano. Satisfação. Obrigado. Agradecer ao menino que tá ali atrás, nosso brother. Caiozito. O Caio tá na atividade. Caio Espinosa, velho. Mito. Mito. Valeu. Tamo junto. Fechou.